Shakespeare uma vez disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa razão. O que Shakespeare sabia? O que ele quis realmente dizer com essa frase? Quando olhamos para o desenho do Simpson, temos uma vaga noção disso, principalmente pela forma que o assunto, as revelações do Simpson foram tratadas ao longo dos anos. No começo, a grande mídia simplesmente ignorou o assunto, achou fanatismo, tratou assim. Depois, começou a falar com deboche daqueles que viam que os detalhes que as animações tinham sobre eventos importantes no mundo não dava para ser ignorado. Algumas são tão sérias que hoje em dia é proibido você fazer as interpretações como está lá, na maioria das plataformas, porque dão outras explicações para eventos terríveis que aconteceram no mundo. E eu não preciso nem citar, porque vocês podem imaginar até pelas imagens que estão vendo. Foi criado consenso, informações perigosas, não confiáveis. E isso tudo porque as pessoas estavam vendo que não fazia sentido o que estava sendo dito oficialmente, mas fazia sentido as tais teorias conspiratórias, muitas classificadas com esse nome apenas para descredibilizar. Agora chegou a terceira fase do plano. A primeira, como eu disse, era negar o assunto. A segunda, ridicularizá-lo. E a terceira, que chegamos a ela, é falar com a maior naturalidade. Hoje as tais previsões do Simpson, os primeiros a falar é justamente a grande mídia. Não dá nem tempo da gente esquentar o bico aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês que o desenho da esposa do Homer Simpson, a Marge Simpson, ela foi encontrada em uma tumba. É isso mesmo que você está ouvindo. Uma tumba do Egito de 3.500 anos e tem um desenho idêntico a ela. Você vai conferir isso comigo agora, nesse exato momento, assim que pegar a sua canjica com canela e nós iniciarmos o nosso quadro. Senhores do Mundo. Arqueólogos encontram desenho do Simpson dentro de tumba de 3.500 anos. Isso até soaria como mais uma teoria da conspiração, se não estivesse aqui sendo notícia dos portais da grande mídia, esse que estamos vendo aqui, do Terra. E segundo o consenso hoje, essas são as informações seguras, confiáveis, não problemáticas. Então são eles, né? E eu vou colocar logo a imagem para você ver, né? Para quem não conhece, essa é a Marge Simpson. Veja bem o desenho dela, né? Não tem nem como esquecer. E aqui, acredito que a maioria de vocês conhece. E agora veja o que foi encontrado dentro do sarcófago. Sarcófago de uma múmia. Dê uma boa olhada. Até os detalhes da roupa foram mantidos. A cor, né? Eu até sempre achei estranho, achava sem sal, né? Essa cor da Marge Simpson, do vestido dela, né? Mas aí você vê que nada que você está vendo hoje, meu irmão, foi por acaso. Como disse a música do Cazuza, o mundo é um museu de grandes novidades. Coisas do passado, inclusive práticas, estão sendo trazidas como novidades. Olha, isso é o diferente. Na verdade, é uma tentativa de retorno a velhas práticas. E está extremamente ligado com a espiritualidade. Isso aqui é a espiritualidade. Existem segredos, e isso inclusive é oficial, né? Se você vê a Biblioteca do Vaticano, com os documentos que você, para ter acesso, meu irmão, precisa de permissão. E alguns você simplesmente não consegue. Tratados antigos, a história do mundo, literalmente ali. Isso sim deveria ser patrimônio histórico, né? E colocado à vista do povo, mas não é colocado. Por quê? Porque vai desmentir narrativas que ajudaram a formar a sociedade de hoje. Coisas muitas vezes que nos travam. Eu particularmente, olhando inclusive umas estruturas, eu tenho certeza, família, absoluta, que a energia elétrica não é uma novidade. Ela já era usada no passado. Do contrário, uma das maiores discussões sobre as pirâmides não é nem a construção dela, né? A mídia passou para você que a maior discussão sobre as pirâmides é a construção dela. E aí existem diversas teorias sobre o assunto. Mas o pior enigma envolvendo pirâmides é a iluminação que se tinha ali dentro. Um lugar extremamente fechado não dá para acender tochas. Você logo ia ficar sufocado. Ia aumentar a temperatura do lugar. Direcionar luz ali dentro, luz solar. Fizeram os testes com os espelhos, já citei isso aqui milhares de vezes. Não chegaria a 3 ou 4 espelhos, eram de péssima qualidade. E mesmo que se tivesse o espelho de hoje também, não daria para iluminar. Então, como as pessoas passavam o tempo todo ali dentro? No escuro? É óbvio que não. Só os inscritos raízes vão lembrar disso aqui. Lembra desse vídeo que eu fiz? Ele ainda se encontra no canal por um milagre, com alguns cortes, né? Eu tive que fazer. Isso deixou ele, inclusive, com apenas 9 minutos e 31. Ele era maior, mas ainda dá pra você ver, né? O título dele é esse: o passado era moderno e tecnológico.
Teorema de Pitágoras, encontrado 1000 anos antes dele existir. Esse vídeo se encontra no ar. Repito, assista. Você vai ver que o nosso passado esconde muitas coisas, meus irmãos. Ele não era tão arcaico como eles dizem para você que era. Nós vemos várias estruturas que lembram, inclusive, placas, né? Placas de condução de energia. Na minha opinião, essa ideia de passado ignorante, de pessoas burras, ele tem que ser passado assim, para mim e para você, para justificar o não acesso a energias limpas. Há coisas que poderiam facilitar o nosso dia a dia, mas você vê que alguns eventos foram sabotados, boicotados, simplesmente, né? Um exemplo simples, claro, aqui no Brasil, os trens. No passado se tinha uma linha ferroviária quando se precisava menos, né? Agora a gente precisa muito mais, pelo aumento da população, pela demanda, né? As coisas você agora compra tudo fora, pela internet. A gente precisa muito mais e temos menos linhas hoje em dia do que se tinha no passado. Então por que que antigamente as pessoas tinham a noção que precisava, né, investiram nisso, e hoje que se precisa não faz? Por que alguém tirou isso da nossa mão? Porque gera lucro. Transportadoras geram lucros para os seus donos, deixam as pessoas milionárias. E eles vão lutar, né, com unhas e dentes para proteger os seus investimentos, para que nunca, de fato, seja investido no que precisa. Para que o Brasil continue se movendo através dos caminhões. Agora isso com uma coisa básica, uma coisa regional, né? Outros países como os Estados Unidos não seguiram por essa linha porque sabia que isso era frear o próprio desenvolvimento, era se manter no atraso. Aqui, como o povo é alienado e idólatra de político, a coisa tá assim, né? Mas isso é um bom exemplo para você ver se isso acontece diante dos nossos olhos, o que mais acontece que nós não sabemos. Quais as tecnologias, o que se sabia no passado, uma mistura talvez de espiritualidade com tecnologia? Eu tenho certeza que sim. E esse caixão aí que você tá vendo, né? E ao lado o desenho da margem, não deixa sombra de dúvida. E explica o porquê, né? A gente vê tantas coisas no Simpson, tantos detalhes de acontecimentos importantíssimos no mundo. E eles fazem isso com extrema precisão e com muita antecedência. Não era por acaso. A matéria diz o seguinte, ó. Arqueólogos do Egito encontraram um novo sarcófago de uma múmia de 3.500 anos. Dentro, acharam uma imagem parecida com uma personagem do Simpson, desenho norte-americano. A parte interna da tampa mostrava a figura de uma mulher de cor amarela, com uma longa roupa verde e um cabelo retangular na cor azul. Essas são as 3 características principais da aparência de Meg Simpson. O caixão foi desenterrado no começo do ano de 2023. O desenho similar à margem é cercado uma dúzia de sacerdotistas que representavam as 12 horas do dia. No interior do caixão estavam os restos mumificados de Tad East, filha do sumo sacerdote de El Ashunem. Ela foi enterrada em Minya, a 43 km de distância da cidade nomeada em homenagem a seu pai. Segundo a reportagem do jornal egípcio The Egyptian Gazette, a múmia foi encontrada em excelente condição, usando uma máscara e um vestido de contas. Essa é uma cena rara e importante. Cada cena da hora tem sua forma, disse o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, Mostafai Uzari, ao portal. Recentemente, a foto do sarcófago foi postada no Reddit, no fórum online, que causou entusiasmo entre os usuários pela similaridade com a personagem do Simpson. É uma brincadeira, olha como é que a matéria trata, né? Os fatos. É uma brincadeira recorrente que a série tenha previsto diversos acontecimentos ao longo dos anos. Por exemplo, um episódio dos anos 2000 mostrando Donald Trump como presidente. Além disso, em 1990, o desenho previu a censura da escultura de David, feita por Michelangelo, algo que aconteceu recentemente. Uma diretora da escola da Flórida dos Estados Unidos foi forçada a se demitir por conta das reclamações sobre uma aula onde ela mostrou a estátua. Um usuário do Reddit comentou que essa é a única vez documentada na história onde os Simpsons não fizeram isso primeiro. Apesar da imagem ter uma semelhança inegável com a personagem do desenho animado, os arqueólogos acreditam que ela retrata a mulher enterrada no caixão em sua viagem para o além. Quer dizer, meu Deus, precisava falar isso aqui? Que coisa imbecil a ser falada, né? Que coisa idiota a ser falada. Engraçado que as coisas mais graves eles nem citaram aqui nem de longe, né? As previsões absurdas e os detalhes contidos no desenho, né? Eles não falaram. Falaram aqui por alto, como se fosse 2 ou 3 coisinhas que os Simpsons acertaram. Então é isso que tem feito a mídia perder credibilidade, né? O problema é que eles estão, assim como esse sarcófago aqui, né? Eles estão investindo no futuro, porque essas vão ser as informações que as gerações futuras vão encontrar. Elas não vão entender as coisas ainda mais com a censura, né? Sem o acesso a vídeos antigos que vocês tiveram, a informações antigas, eles não vão ter a claridade nas ideias que você tem agora. E você e eu não vamos durar para sempre. E se nós não podemos deixar, né, gravado, documentado
o que sabemos agora, se existe censura para isso, então a narrativa que vai ficar é essa. É como esse sarcófago. Eu não tenho dúvida aqui que o criador do Simpson, né, ele faz parte daquela organização e é grau 33. Isso é um fato, né? E provavelmente ele tem acesso a documentos históricos que eu e você não temos, que para o povão simplesmente é negado, não sabemos nem da existência. Então é provável que ele tenha, né? E que essa mulher representasse muito mais. Inclusive você vê que tem um monte de sacerdotisas ali ao redor dela representando as horas. E claro que isso tinha um significado espiritual e eles sabem disso, eles são devotos inclusive. Eles continuam venerando essas coisas, né? Esses deuses, esses mitos. Eles continuam até hoje, só que isso é feito, né, de forma velada. E o criador do Simpson colocou dessa forma. Na verdade, você acha que a Meg é uma simples esposa, né, representando ali a mulher americana, mas na verdade ela é uma figura histórica, né, e espiritual para eles. Então não interessa se você precisa saber disso. O Deus que joga limpo, que fala a verdade, é o Deus cristão. É aquele que mandou o próprio filho por você. Mas os outros, as outras entidades que existem sim, eles não se importam se você sabe ou não. O importante é influenciar o teu comportamento e tuas ideias. Mesmo que você nem acredite neles, mas passe a fazer as práticas que eles amam e que os fortalece, isso é o importante. Então, você vê o trabalho que eles têm, né? Mas como acredito que esse, de fato, é o início das dores, essas coisas começam a aparecer, elas começam a brotar da terra, né? Informações perdidas que estavam só na mão deles começam a surgir em outros lugares que eles nem sequer sabiam. Eu tenho certeza que isso aqui não veio ao mundo por acaso, né? São revelações, você vê o vestidinho, a forma do cabelo. Eu acredito que já vi, inclusive, a Marge dançar assim já no desenho, em algum capítulo, né? Dessa forma aí. E tudo isso, meus irmãos, é os indícios da devoção deles a essas entidades, né? Nada contra, se querem ser. Agora acho que deveriam jogar limpo, para que as pessoas soubessem de fato com o que estão lidando. Então, meus irmãos, aqui é mais um vídeo, né, politicamente incorreto, com informações problemáticas, né? Eu espero que você tenha gostado. E se você acha que esse canal deve continuar existindo, compartilhe, mostre para mais pessoas, né? Vamos tentar acordar o máximo de pessoas possíveis. Essa é a única forma. Muita gente falava isso lá no começo. O que a gente pode fazer? Você pode fazer acordar mais um, né? Porque enquanto a população em geral não tiver noção do que realmente acontece e como as coisas acontecem, nós não temos chance nenhuma de despertar, né? De fazer o consenso que tem da maioria da população. Não tem como, né? Porque a maioria age mesmo como uma manada de búfalos, como bem descreveu o Dr. Enéas, né? A população, ela age como uma manada de búfalos, porque uma pessoa é inteligente, né? Uma pessoa, um indivíduo, você conversa com uma pessoa, ela é um ser que raciocina. Mas quando ela tá ali no meio de uma massa, né? Ela age de uma forma brutal mesmo, como uma manada de búfalos, né? Enfim, então eu espero que você ajude a despertar mais um. A gente vai encerrando por aqui. Esse vídeo acaba aqui e fica aí mais um fato histórico mostrando e deixando claro que o passado não era tão ignorante como eles dizem, né? E que essas coisas que a mídia trata como brincadeirinha, né? Como brincadeira, você viu aqui, né, na própria matéria, brincadeira, né? Não tem nada de brincadeira, né? Tem de fato real. Enfim, a gente vai encerrando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!